Olá, que bom que você está de volta aqui para continuarmos o nosso estudo deste grande livro chamado Apocalipse. Hoje é a nossa quinta lição, a nossa última aula, e vamos falar sobre os capítulos 21 e 22 no estudo de hoje. Porém, antes de começarmos o estudo, eu quero revisar um pouquinho o que falamos na última aula. Vimos o capítulo 20 e dividimos o capítulo 20 em 3 períodos de tempo. O primeiro período é um período de 1000 anos e vimos 2 coisas acontecendo neste período de 1000 anos. A primeira é que Satanás é preso, limitado. Falamos que a prisão de Satanás é algo simbólico, assim como muitas coisas neste livro. Ninguém acredita que um anjo irá acorrentar um dragão enorme e prendê-lo com uma chave, trancá-lo. Não, é algo simbólico, significando limitação. Satanás, agora, durante esse período de tempo, não conseguirá mais enganar as nações. Essa é a sua limitação. Era o que ele estava fazendo durante o livro de Apocalipse inteiro, até este momento. Ele enganou as nações, ele enganou o Império Romano, fazendo com que o Império Romano se tornasse o seu cúmplice nessa história de perseguição aos cristãos. E agora, durante esse período de 1000 anos, ele estaria preso, limitado, não iria mais enganar as nações. Também vimos nesse período de 1000 anos um reinado. E respondemos 4 perguntas que nos ajudaram a entender sobre este reinado de 1000 anos. A primeira pergunta foi: quem reina? E vimos que quem está reinando durante esses 1000 anos são as almas, os mártires, aqueles que se mantiveram fiéis a Jesus durante esse tempo de perseguição do Império Romano. A segunda pergunta que respondemos é: onde eles reinam? E vimos que este reinado se dá nos céus. É lá que estão os tronos, é lá que essas almas estão, é lá que Jesus Cristo está. Então, este reinado se dá nos céus. A terceira pergunta que respondemos foi: por que reinam? E vimos que estão felizes, celebrando a grande vitória. Deus havia acabado de derrotar o perseguidor, a primeira e a segunda besta, o Império Romano e o culto ao imperador romano. Então, essas almas estão celebrando, elas estão reinando. E a quarta pergunta que respondemos foi: quando reinam? Exatamente quando o Império Romano é destruído. Exatamente quando o perseguidor é destruído, essas almas começam a reinar, celebrando a sua grande vitória. Falamos sobre isso para entendermos que este período de reinado de 1000 anos, vai se dar no céu e não aqui na terra, como muitas pessoas, infelizmente, ensinam de uma maneira errada. Falamos sobre os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas. Pré e pós, para ficar mais fácil, se refere à vinda de Jesus. Então, os
pré-milenistas ensinam que Jesus vem e aí haverá um reinado de 1000 anos na Terra. Os pós-milenistas ensinam que haverá um reinado de 1000 anos na Terra e depois Jesus vem. E os amilenistas não acreditam neste reinado de 1000 anos na Terra. E vimos que o próprio livro nos ensina que não haverá um reinado de 1000 anos na Terra. Esse reinado se dá nos céus. Falamos também sobre o número 1000. É um número simbólico, assim como todos os outros números que vimos no livro de Apocalipse. 1000 significa um número completo. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, 1000 anos é um número completo, não é um número exato, literal, mas é um número simbólico, que significa tanto o aprisionamento de Satanás, quanto este reinado destas almas. Depois falamos de um segundo período de tempo, no capítulo 20, que é um curto período de tempo. Não sabemos muito sobre este curto período de tempo, mas sabemos que neste período Satanás será libertado da sua prisão, ou seja, ele não está mais limitado e ele vai tentar fazer o que ele fazia antes. Ele vai tentar enganar as nações, mas ele não consegue. Deus diz para ele: chega, está feito. E Satanás, o grande dragão, no livro de Apocalipse, é então lançado no lago de fogo, de onde ele não sai mais. É derrotado. Que imagem, que descrição maravilhosa, que grande conforto para aqueles cristãos que estavam sofrendo uma perseguição terrível. Satanás é derrotado. E o terceiro período de tempo que falamos no capítulo 20 é um período de julgamento. Vimos o grande julgamento, onde Deus, sentado em seu trono branco, vai julgar todas as pessoas, você e eu, todas as pessoas. E existem dois tipos de julgamento. Alguns serão julgados de acordo com as suas obras, de acordo com os seus feitos. O DVD da vida dessas pessoas será mostrado. Tudo o que aquelas pessoas pensaram, fizeram ou falaram será mostrado. E, infelizmente, estas pessoas também irão para o lago de fogo. Mas existe um outro julgamento, um outro livro, o livro da vida, que Deus tem guardado desde o início. E se o seu nome estiver neste livro, você não é julgado de acordo com os seus atos, os seus feitos, mas sim de acordo com o sangue de Jesus. Jesus, com a sua morte na cruz, limpou os seus pecados. O sangue que ele derramou na cruz limpou os seus pecados. E você, então, não é julgado de acordo com os seus feitos. Se o seu nome estiver no livro da vida, você estará indo para a Nova Jerusalém, os céus. Este lugar que no Evangelho de João, capítulo 14, o próprio Jesus Cristo diz que está preparando este lugar. A grande pergunta que terminamos a última aula foi esta: para onde você quer ir? Para onde você está indo? Para o Lago de Fogo ou para a Nova Jerusalém? Eu espero que todos vocês estejam indo para os céus, mas para isso tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Tem que obedecer a Jesus. Obediência a Jesus é o ponto-chave aqui.
obediência mesmo até a morte. E a recompensa será viver eternamente neste lugar maravilhoso. Pegue a sua Bíblia, abra comigo lá no capítulo 21 de Apocalipse e vamos estudar agora o finalzinho deste livro. Os capítulos 21 e 22 nos ensinam sobre este lugar, chamado de Nova Jerusalém, os céus, o lugar que está sendo preparado para os fiéis, aqueles que obedecem a Jesus. Abre comigo então em Apocalipse 21 e vamos estudar os capítulos 21 e 22. Estes capítulos 21 e 22, nos mostram, nos ensinam o que acontece com aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. João vê um retrato de como será a vida destas pessoas no céu. Nos capítulos 21 e 22, João então vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Versículo 1 do capítulo 21. João viu também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Versículo 2 do capítulo 21. Por que fala descia? Descia no sentido desta cidade ser agora visível aos olhos de João. Deus quer que ele a veja, para que ele possa a descrever para todos aqueles fiéis, obedientes. João vai contar então o que ele está vendo dentro desta cidade. Ele quer que todos saibam como é viver dentro desta cidade. Ele quer que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida possam ter a esperança de um dia chegarem a esta cidade. É uma descrição maravilhosa deste lugar para onde esses mártires, os fiéis, eu e você, se tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, iremos. Vamos ver então a descrição desta cidade. João diz que aqueles que estão nesta cidade têm um relacionamento muito especial com Deus. Olha só que bonito. Verão a Deus face a face. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar vendo o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, poderoso, face a face, nesta cidade. Isso vai acontecer. Também diz que Deus será o Deus deles e eles serão o seu povo, o povo de Deus. Deus vai habitar no mesmo lugar em que eles estarão, no mesmo lugar. João diz também que nesta cidade não haverá mais dor, sofrimento e lágrimas. Todas as coisas tristes e desagradáveis não estarão lá nesta cidade. Imagina você estando lá,
no meio desta perseguição terrível e recebendo uma carta dizendo que se você se mantivesse fiel até o fim, você iria morar nos céus, onde não haveria mais dor, sofrimento e lágrimas. Imagina quanta dor aqueles cristãos não estavam sentindo. Muitos dos seus parentes, marido, esposa, filhos, pais, já haviam morrido por causa da perseguição. Quanta dor eles não estavam passando, quanto sofrimento, quanta lágrima derramada. E neste novo local não haveria nem dor, nem sofrimento, nem lágrima. João descreve a cidade. E ele diz que essa cidade é um cubo perfeito. Olha só que interessante. Comprimento, largura e altura iguais. 2.200 quilômetros. Olha, é bastante, não é? Se você pensa numa distância da cidade aonde você está, calcula 2.200 quilômetros de distância. Esta é a largura, o comprimento e a altura desta cidade. Imagina 2.200 quilômetros de altura. Que cidade fantástica João está descrevendo. Ele diz também que nesta cidade havia 12 camadas de fundação. Quando você vai construir uma casa, você precisa de uma fundação sólida, uma fundação firme para esta casa aguentar. Imagina 12 camadas de fundação. Que cidade fantástica! Uma cidade firme, dá a ideia de firmeza, de duração, que nada poderia fazer com que essa cidade caísse. Nós acabamos de ver nessa história que a cidade de Roma havia sido abalada com terremotos, muitas casas, muitos palácios, muitos prédios grandes, com certeza haviam caído no chão. Mas esta cidade tem 12 camadas de fundação. Ela não vai cair. E o mais interessante é que cada uma destas camadas era feita de uma pedra preciosa. Imagina isso. Você não vê a fundação da sua casa, ela está escondida. Imagina você usar pedras preciosas para uma fundação. 12 camadas e cada uma dessas camadas feita de uma pedra preciosa. Ao redor desta cidade havia também um muro de coloração vermelha. E este muro tinha 65 metros de espessura. Olha, é largo, é espesso este muro. Dá um sentido de proteção, não é mesmo? Quem é que consegue atravessar um muro com 65 metros de espessura? Em cada lado deste muro, 4 lados, existiam 3 portas em cada lado. E cada porta era uma pérola enorme. Imagina o tamanho desta pérola para servir de porta de entrada
João está descrevendo uma cidade fantástica, uma cidade maravilhosa. E é neste local que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida vão morar para sempre com Deus. Em cada uma dessas portas havia um anjo, e essas portas estavam sempre abertas, nunca fechavam. As ruas desta cidade eram de ouro puro. Olha que descrição fantástica. Eu não sei sobre você, mas eu jamais iria imaginar, mesmo tentando agora, imaginar a avenida principal do centro da cidade onde eu moro ser feita de ouro. Em primeiro lugar, acho que não iria durar muito tempo, não é? Alguém iria achar algum jeito de roubar o ouro. Mas olha que ideia, que descrição desta cidade. As ruas são feitas de ouro. Que maravilha será esta cidade! Não existia também sol nesta cidade, porque Deus mesmo e o seu Filho são a luz da cidade. Não existia templo nesta cidade, porque agora as pessoas tinham acesso direto a Deus e ao seu Filho Jesus. Havia um lindo rio saindo do trono de Deus. Em cada lado deste rio existiam árvores que são chamadas de árvores da vida. E estas árvores davam fruto. Em cada mês, um fruto diferente. Olha que interessante o que nós estamos vendo. João está descrevendo a cidade santa, os céus, o lugar para onde aqueles que têm o seu nome no livro da vida estarão indo. Aqueles que são obedientes a Jesus, aqueles que não vão se ajoelhar perante qualquer imagem, não vão ser idólatras, mas vão ser obedientes somente a Jesus. Olha que descrição fantástica. Ruas de ouro, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, um muro muito espesso, uma cidade enorme, sem a necessidade do sol, sem a necessidade de um templo. O trono de Deus está neste local. Aonde que na nossa história nós encontramos o trono de Deus? Nos céus. Esta não é uma descrição de um local aqui na terra, mas sim de um local nos céus. É importante olharmos para este retrato e notarmos qual é o seu verdadeiro significado. Existem 4 grandes verdades dessa história, deste local que acabamos de ver. 4 grandes verdades que emanam deste retrato. Se conseguirmos enxergar estas verdades, nós teremos uma ótima ideia de como será o céu. Como será o céu para aqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida. Essas verdades têm algo a ver com perfeição.
E eu quero agora, por alguns minutos, mostrar 4 verdades que têm a ver com perfeição, de acordo com essa descrição desta grande cidade. A primeira ideia que nós vemos aqui é a ideia de irmandade perfeita. Irmandade perfeita. Como será que deve ser estar ao lado de Deus? Como será que deve ser estar ao lado de Jesus Cristo? Como será que deve ser estar ao lado do Espírito Santo? Como será que deve ser estar ao lado de todos os salvos? Nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos estar junto com todos os salvos de todas as gerações, junto com Davi, junto com Abraão, junto com Isaías, junto com Paulo, junto com Pedro, junto com nossas famílias que já foram, junto com pessoas que conhecemos e amamos. Não será maravilhoso estar com estas pessoas? Ah, com certeza sim. Aqui na Terra, a nossa irmandade já é muito boa. Muitas pessoas até dizem que a igreja é um pedacinho do céu. Aqui a nossa irmandade já é boa, mas nem se compara com a irmandade que teremos no céu. Nada vai nos separar daqueles que amamos. Aqui nessa terra, a morte nos separa daqueles que amamos. Pensa naqueles que estão sofrendo essa perseguição. A separação, muitas vezes repentina, rápida, dos seus parentes queridos que morreram. Mas nesse local, nesta cidade, nada vai nos separar daqueles que amamos. Estaremos juntos nesta irmandade perfeita por toda a eternidade. Estaremos juntos com as pessoas boas e nenhuma pessoa má vai estar lá neste local. Não vamos mais precisar conviver com aqueles que roubam, mentem e matam. A primeira ideia dessa descrição desta cidade é a ideia de uma irmandade perfeita. A segunda ideia que emana deste quadro é uma proteção perfeita. Uma proteção perfeita. Tem um significado para nós, a palavra proteção, mas tem um significado muito mais especial para aqueles que estavam sofrendo esta terrível perseguição. Eles estavam expostos às crueldades do Império Romano. Não tinham nenhum tipo de proteção. O Império Romano, os soldados do imperador, podiam entrar a qualquer momento em suas casas, em seus lares, e levar os seus entes queridos, ou matá-los na sua frente. Não tinham
nenhuma proteção. Esta cidade, como já vimos, tinha a forma de um cubo, uma cidade perfeita, sugerindo que ninguém poderia penetrá-la. Uma proteção perfeita. Vimos também que esta cidade tinha 12 camadas de fundação. Não é possível fazer esta cidade tremer. Não iria cair se um terremoto a abalasse, como vai fazer com a cidade de Roma. Nós já vimos isso nessa história. E os cristãos que estão lendo sobre isso, quando a cidade de Roma caísse, e lembra que terremotos eram uma das maneiras que Deus havia de trazer para destruir a cidade. E quando os cristãos estão lendo isso, eles iriam se lembrar desta proteção perfeita, 12 camadas de fundação. Esta cidade também tinha um muro alto e largo, sugerindo que ninguém poderia atacá-la. Todas essas coisas sugerem que Deus vai dar proteção perfeita ao seu povo. Nada vai conseguir entrar nessa cidade e machucar o povo de Deus. Nada. A terceira ideia que emana deste quadro, dessa descrição da cidade, é uma provisão perfeita. Uma provisão perfeita. Tudo o que necessitamos será providenciado. Tudo. Deus e o Filho serão a luz. Não haverá noite nesta cidade. Havia um rio maravilhoso saindo do trono de Deus. Havia a árvore da vida para matar a fome das pessoas. Na cidade havia ruas de ouro, um lugar maravilhoso. Deus vai tomar conta de todas as nossas necessidades. Provisão perfeita. E a quarta ideia, que emana dessa descrição maravilhosa deste local, desta cidade, é alegria perfeita. Alegria perfeita. Não haverá lágrimas nos céus. Não haverá nenhum tipo de sofrimento no céu. Todas as coisas que são difíceis para você e para mim, aqui nesta terra, não existirão nos céus. Que maravilha! Que imagem fantástica que Jesus está querendo dar à sua igreja, aos descendentes da mulher, aos cristãos. Se ficarmos fiéis, olha o que nos espera no céu. Alegria perfeita. Não haverá doença no céu. Não haverá morte. Já pensou nisso? Um local onde a morte não existe, porque Jesus venceu a morte. Lemos um texto na última aula, em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo que o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte. E neste local, no céu, não haverá morte, não haverá doenças. Que local maravilhoso! Não haverá espinhos
nas ruas do céu. Deus quer transmitir, em primeiro lugar, àqueles cristãos naquela época que estão passando por um sofrimento terrível, que se ficassem fiéis, teriam uma alegria perfeita. E esta ideia é a mesma para você e para mim hoje. Se nós ficarmos fiéis a Jesus, se obedecermos a sua palavra, isso se encontra no Novo Testamento, nós um dia vamos chegar neste local, onde teremos alegria perfeita. Tudo no céu será perfeito. Por que será que Deus está nos dando este retrato? Por que será que Deus quer comunicar sobre esta cidade para você e para mim? Por que será que Deus quer nos dar este retrato? Um retrato de irmandade perfeita. Um retrato de proteção perfeita. Um retrato de provisão perfeita. E um retrato de alegria perfeita. Irmandade, proteção, provisão e alegria perfeitas no céu. Por que será que Deus quer nos dar este retrato? Com certeza, para nos dar esperança. Esperança. Deus quer que saibamos o que nos espera nos céus. Deus quer que saibamos o que está à espera do seu povo. Esperança. Nós temos o costume de falar que a esperança é a última que morre. Eu quero dizer para você hoje que a minha esperança ressuscitou depois de 3 dias. A minha esperança ressuscitou depois de 3 dias. Deus quer nos dar este retrato para que tenhamos esperança, para que nós saibamos o que está nos esperando. Ele quer que nós sejamos mais fortes, porque temos um conhecimento do lugar para onde estamos indo. Quando passamos por dificuldades em nossas vidas, Deus quer que pensemos neste lugar que está sendo preparado e não desistir. Quando você ou eu passarmos por dificuldades nesta vida, e vamos passar, já passamos, talvez estamos passando neste momento, mas vamos passar. Deus quer que você e eu lembremos que quando passarmos por dificuldades, se não desistirmos, olha o lugar que nos está esperando. Que grande esperança Deus está dando para o seu povo. Precisamos guardar este retrato maravilhoso dos céus em nossa mente